Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Dia 12 de junho, sexta-feira, módulo 11. Módulo 11 de quê? Técnicas de vendas. Nosso negócio é vendas. Vendas de valores grandes. Vendas elaboradas. Técnicas de vendas SPIN. Lembrou? Recuperou? É isso que a gente está fazendo todo dia. Falando de vendas. Compartilhando técnicas de vendas. Como sair com sucesso, sair melhor desse momento de dificuldade, desse momento de crise. É muito importante a gente continuar batalhando, continuar lutando, acreditando, positivo, positividade, motivação com a equipe. A equipe de vendas puxa a venda, põe o dinheiro dentro da empresa, não perde vendas. Excelência em vendas, usando as melhores ferramentas, usando os melhores métodos. É assim que a gente consegue excelência. É assim que a tua equipe, que você, gerente, você, gestor, você, dono da empresa, que é gestor, você tem que treinar e compartilhar e conversar com essa equipe todo dia. Com o seu gerente, aproveitar o que o consultor trouxe para você. Você conseguiu um material da internet, tem que aplicar efetivamente. Senão você perde dinheiro e tempo. Deles, teu, do consultor, de todo mundo. Então não pode ter desperdício nesse momento de dificuldade. Nós estamos com menos clientes. Então a gente tem que ser mais assertivo. Então, usando o método correto, a gente vende mais. Bacana? A gente falou bastante sobre técnica de vendas de varejo. Desde o dia 1º a gente vem falando de técnica de vendas diferente. Técnica de vendas para valores grandes. Técnicas de vendas elaboradas. Técnicas de vendas Spin Selling, do Neil Rackham. Já mostrei o livro para vocês. Melhor ainda se você puder ler e você compartilhar e trocar isso com a equipe. Mas tem que treinar. Bacana? Nós falamos dos fatores psicológicos que influenciam completamente diferente a cabeça e a decisão de quem compra, de quem decide a compra. Falamos das perguntas S-P-I-N. Falamos a diferença da pergunta P para a pergunta S. Falamos a diferença da pergunta I para a pergunta P. E falamos a diferença da pergunta N para a pergunta I. E quando aplicar cada uma delas. Lembra disso? Você não lembra? Não tem importância. Todos os módulos de 15 minutinhos, rápido, fizemos isso em módulos, para você consultar novamente. Sempre que você quiser. Você pega no YouTube, você pega pelo Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Você me encontra e consulta e pratica. Relembra. Cabeça não é computador. Então você tem que relembrar, praticar, treinar, para a hora que vai na frente do cliente, dar o show. Sai naturalmente. Por quê? Porque está preparado, porque está treinado. Bacana? Isso a gente conversou bastante. A gente já está chegando ao fim, mas 2, 3 módulos a gente vai já terminar a técnica de vendas valores grandes. Então, como eu venho dizendo, todo dia um pouquinho, você nem percebe e a gente está usando muito bem o tempo. Isso é importante. Usar bem o tempo, porque ele não volta. Bacana? Seu dono de empresa, seu dono vendedor, seu dono. Lembra que o dono vendedor, o dono vende, dono líder, lidera pelo exemplo, e dono, é aquele que faz a conta. Aonde investir? Bacana? Vendas é que põe o dinheiro para dentro da empresa. Investe em vendas, porque aí o retorno vem. Bacana? Hoje nós vamos fazer uma espécie de uma conclusão sobre as 4 perguntas SPIN para você ver a mecânica dela. Inicialmente, a gente começa pela pergunta S, de situação. Para quê? Para a gente estabelecer os dados e os antecedentes. Mas a gente não faz muito dessas perguntas, porque essas perguntas são chatas, para não aborrecer, para não irritar o comprador. Lembra disso? Se você precisa, você não tem entrada na empresa, você vai usar através de um conhecido seu, você vai usar as perguntas de situação. Até porque você já estudou a empresa, você já estudou o concorrente, você já estudou o teu produto. Então, pergunta de situação, não exagera para não aborrecer o cliente. Passa rápido para as perguntas P de problema. Vamos achar o setor do problema.
o encarregado do problema. Vamos falar com a pessoa certa. Nós precisamos mensurar o tamanho do problema. Lembra disso? Essas perguntas P, elas fazem o quê? Elas exploram. Elas exploram as dificuldades. Elas exploram as insatisfações. Isso é importante. A pergunta P, o que ela vai descobrir? Lembra? A necessidade implícita. A necessidade implícita. Pergunta P, necessidade implícita, que ainda não é urgente. Para valores pequenos, a pergunta P pode funcionar e dar pedido. Mas se o valor é grande, calma, não se apresse. Não tenta fechar o pedido só na pergunta P de problema. Não dá ainda. Você precisa das perguntas I. As perguntas de implicação de problema. Para tornar essa necessidade implícita em necessidade explícita. Bacana? Perguntas S de situação passa rápido. Perguntas P de problema para explorar o quê? As necessidades implícitas. Se o valor é pequeno, dá para fechar. Se não é, não se apresse. Calma, segura. Vai para as perguntas I, implicação de problema, para aquela necessidade implícita crescer, evoluir e se tornar uma necessidade explícita. Tá bem claro isso para você? Perguntas S, perguntas P, perguntas I. E então você chega na pergunta N, pergunta de necessidade de solução. É muito importante, e você tem que concordar comigo, que tem que ser suficiente para justificar a ação da compra. É muito importante isso. Se o comprador ele ainda não concordou com você, tenha calma. É muito importante. Nós estamos falando de vendas de valores grandes. Venda de uma casa, venda de um carro, venda de um contrato de 1 milhão, de 5 milhões, de 10 milhões por ano. As vendas são muito elaboradas. Os fatores psicológicos estão lá na cabeça do comprador. Ele está com medo de passar vergonha em público. Ele quer muito pós-vendas. Ele vai deliberar e tomar decisões com outras pessoas sem estar na sua frente. Então você não pode ser o quê? Agressivo. Você não pode ser petulante. Você não pode. Não pode. Apesar de todo o seu entusiasmo, você tem que trabalhar as perguntas S, P, I e N. Tem que passar por esse processo. Mas como é que você tem tanta certeza, Alexandre? Porque isso é comprovado. Com mais de 30 milhões de dólares em pesquisa, mais de 200 empresas. Isso foi pesquisado pergunta por pergunta. Foi visto a estatística, qual que dá certo, qual que não dá certo. Então, usa o método, não joga fora. Bacana? Muito importante a gente estabelecer como é que foi a pergunta S, como é que foi o time de cada momento e cada pergunta, cada pessoa que você foi conversando. Tá bacana? Ótimo. Agora que a gente chegou nesse ponto de você já estar começando a perceber, né, com todo esse teu conhecimento, a evolução desses momentos, onde é que a gente chega? Por que eu preciso fazer as perguntas nos momentos certos? Sabe para quê? Para evitar as objeções. Objeções me atrapalham. E conforme a pergunta, conforme eu vou levando, eu consigo evitar as objeções. Acredite se quiser. Às vezes o próprio vendedor provoca as objeções. Então nós somos vendedores profissionais. Nós somos estudiosos. Nós somos esforçados. A gente treina. E eu não posso treinar errado e eu mesmo, vendedor, provocar objeções. Não dá. Eu estou lidando com valor grande. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu não posso provocar as objeções. Eu não posso falar as coisas erradas e provocar objeções. Percebe? O que é muito importante? Uma equipe de vendas... Tem vendedor que recebe 10 vezes mais objeções do que o outro. Você percebe. O que está acontecendo? Você chama ele para conversar. Vem cá, deixa eu ver. Como é que foi a visita? Me conta.
Quais são as objeções dele? E você? E você? Você vai comparando. Os vendedores mais hábeis, eles têm menos objeções. Eles aprenderam a evitar as objeções. O que eu quero te... É como se fosse uma tabelinha. Comportamento do vendedor e a resposta mais provável do cliente. Presta atenção. A resposta mais provável. Haverão outras? Haverão. Mas isso foi estudado. É estatístico. Se o vendedor fala mais de característica técnica, a resposta mais provável vai ser o quê? Preocupação de preço. Gravou? Se o vendedor fala muito característica técnica, ele vai ter objeções de preço. Batata. Tô falando para você. Número 2. Se o vendedor fala mais das vantagens do produto, fala muito de vantagem, fala de concorrente, ele vai ter objeções. A resposta vai ser de objeções. Ok? Número 1. Se o vendedor falar de característica técnica, a resposta mais provável do cliente vai ser preocupação de preço. Característica técnica, preço. Característica técnica, preço. Número 2. Se ele fala de vantagens, a resposta mais provável, objeções. Se ele fica contando vantagem, objeções. Contando vantagem, objeções. Número 3. A matadora. Grava essa. Se o vendedor, número 3, fala de benefícios, número 3, a resposta mais provável, apoio ou aprovação. Apoio ou aprovação. Compromisso, continuidade. Número 3, fale de benefícios. Bacana? Se o comportamento do vendedor fala de benefícios, número 3, ele vai ter maior chance em apoio e aprovação. Gravou? Número 1, número 2 e número 3. Isso é o mais importante que eu queria falar para você. Que o próprio vendedor provoca as objeções. Então, tem que treinar. Tem que se esforçar. Não adianta. Chega lá na hora, eu vejo o que eu falo. Você vai gastar dinheiro, você vai perder tempo. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com a tua equipe. Não deixe isso acontecer na tua empresa. Você não pode deixar isso acontecer por falta de treinamento. Os próprios vendedores acabam criando as objeções. Então não deixe isso acontecer na sua empresa. Bacana? Importante isso que a gente falou hoje? Muito legal. Muito legal. Isso é muito importante. Estou contente de você estar nos acompanhando. Estou vendo os compartilhamentos. Continue compartilhando com a tua equipe. Curte, dá o seu like, dá o seu dislike. Segue a gente e compartilha nas empresas. É um material que a gente está fazendo free para todo mundo, para realmente a gente passar de uma maneira melhor essa crise. Tá bom? Espero que dê tudo certo. Quero o teu sucesso. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Se cuida. Saúde, hein? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.